Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo nasceu, glorifica-o. Hoje, a Santa Igreja Ortodoxa comemora o Santo Natal, a Natividade, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o calendário dos Santos Padres. E hoje, ao invés de falar com minhas palavras, ao invés de eu explicar sobre esta celebração de hoje vou ler as encíclicas de Natal de nossos bispos, do nosso primaz querubim e do nosso arcebispo Panteleimo. Nada melhor do que a palavra de nossos pastores, de nossos bispos, dos sucessores dos apóstolos, sobre o que significa celebrar o Santo Natal. Primeiramente, a encíclica do nosso primaz metropolita Querubim, primaz do Santo Sínodo de Avlona. As suas eminências, arcebispos e bispos de nosso sínodo, sua eminência no Espírito Santo, irmão e conservo em sua mediocridade, graça e paz do recém-nascido na Gruta Santa, Jesus Cristo. Alegre é a mensagem redentora, derrama dos lábios os santos anjos ao mundo, uma mensagem do céu à terra. Eis que vos trago uma boa notícia, que será motivo de grande alegria para todo o povo. Nasceu hoje um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele que está sentado entre os querubins, hoje é como uma criança sobre a terra. Aquele que era invisível por causa dos serafins, de 6 asas, fez-se carne e é visível aos olhos humanos. Embora tenham passado mais de 2000 anos desde o nascimento do Senhor, nosso adversário, Satanás, continua insaciável e implacavelmente lançando suas iscas mortais ao mar da vida humana e utiliza sempre às escondidas a mesma tática indiciosa, a mesma isca, a divinização sem Deus. Empurra o homem à autodeificação, cultiva seu egoísmo, luta para convencê-lo de que pode alcançar, ainda que qualitativamente sem Deus, a sua vontade, culpando incessantemente a Deus por supostamente limitar a liberdade e pisotear os direitos do homem que ele, o diabo, misantropo, diz defender. Propaga por todos os meios a prioridade absoluta da matéria em detrimento do espírito e dos prazeres carnais, à custa da dignidade humana e da liberdade. A morte eterna nos espera se nos enredarmos em sua isca. Podemos, no entanto, ser salvos de suas armadilhas e viver eternamente, se permanecermos firmes e inabaláveis dentro do cenáculo de Cristo, nossa Santa Igreja, que é a comunhão entre Deus e o homem, Criador e criatura, Rei e servo, Redentor e redimido. Nasce Jesus, luz do mundo, esperança de todos os homens. As festas cristãs são festas de esperança, pois Cristo é nossa esperança. O Natal, mais que outras celebrações, expressa de maneira única a encarnação da esperança divina, que constitui a busca mais profunda da alma humana. Os caminhantes da terra são iluminados por essa esperança. As feridas e dores que o inimigo de Deus e do homem, o adversário do céu e da terra, o pecado, cria no mais profundo da existência humana, são aliviadas e curadas por nossa esperança. O Natal nos exorta a iluminar as trevas do nosso coração. O menino divino encarnado nos chama a elevar nossa mente e coração ao céu, curando-nos através dos mistérios da nossa Santa Igreja, a Santa Confissão e a comunhão do Santo Corpo e Sangue. O menino divino nasce por amor entre nós, mas se desenvolve através do crescimento das nossas virtudes, sem as quais não nasce em nós nem cresce. Quando praticamos as virtudes, tornamos-nos verdadeiros filhos daquele que dá a luz, expressando da melhor maneira nossa gratidão pelo dom celestial da liberdade. De todo o coração para todos, trago os desejos de Natal, de nosso Cristo, com intercessões e bênçãos de sua beatitude, o Pai ancião metropolita Ângelo, que repousa entre os santos, abraçando-os com muito amor e alegria. Sigamos, pois, irmãos, aquela estrela, louvor por infinita caridade,
condescendência e salvação para conosco. Aquele que por nós se fez homem, nosso Senhor e Deus, seja a glória, honra e adoração. Confia naquele que nasceu antes de todos os séculos, do Pai, Senhor Jesus Cristo, seu irmão amado, metropolita de Bitínia e Panfilha, querubrim, presidente do Santo Sínodo de Avilona. Agora, escutemos a encíclica de Natal do nosso Pai metropolitano, arcebispo Panteleima. Ao bispo Basílio, aos presbíteros, diáconos, subdiáconos, leitores e salmistas, graça e paz do recém-nascido na manjedoura de Belém, nosso Senhor Jesus Cristo, por ocasião desta natividade segundo a carne, no ano de 2025. Nasceu em Belém, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja insiste na verdade imutável. O menino nascido agora em Belém é Deus verdadeiro e homem perfeito. O Filho de Deus, que antes de seu nascimento terreno possuía uma única natureza divina, comum a ele, ao Pai e ao Espírito Santo. Agora, ele também se tornou verdadeiro homem e verdadeiro Deus, eterno em sua natureza divina, temporal em nossa condição, um com o Pai em essência, sem jamais ter menos que o Pai, e um com a Mãe na carne que ele criou. Ao mesmo tempo, o Filho de Deus assumiu na encarnação a natureza humana, alma e corpo, para sempre. Ele tornou esta natureza parte imutável de sua própria vida, como vida da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Desde então, este corpo e esta alma, tornaram-se nele o corpo e a alma de Deus. Na encarnação, as duas naturezas em Cristo, a divina e a humana, uniram-se numa união eterna e indissolúvel. Desde então e para sempre, o Filho de Deus não é apenas Deus perfeito, mas também homem perfeito, conforme expressaram os antigos padres. As naturezas humana e divina em Cristo estão unidas, sem confusão, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Por isso, a Igreja, desde a antiguidade, chamou o evento ocorrido em Belém não apenas de Natal, mas também de Epifania. Agora é a festa da Epifania, ou Natividade, porque Deus apareceu aos homens através do nascimento. A própria palavra Epifania aqui significa que Deus, antes oculto da humanidade por um véu celestial, aparentemente intransponível, agora se revela de forma clara e visível ao gênero humano. Deus deixou de estar oculto aos homens. Esta aparição de Deus ao homem não ocorre mais como algo externo a nós, como suas aparições no Antigo Testamento aos profetas e justos em símbolos e imagens misteriosas, mas como a aparição de Deus no próprio homem, o Criador celestial que desceu até nós e de repente se tornou verdadeiramente um de nós. No Natal de Cristo, vemos Deus no homem, o Criador na criatura, o Senhor na forma de servo. Agora Deus não está apenas acima de nós, mas também conosco, entre nós e em nós. Essa verdade da presença de Deus, desde a sua encarnação entre nós, como nosso Salvador e verdadeiro homem, é claramente expressa tanto no nome terreno do Senhor Jesus, como no seu nome profético e misterioso, Emanuel. Isto refere-se ao nome Jesus, isto é, Salvador dos homens. E agora se revela o mistério predestinado, desde antes dos séculos, pregado há muito pelos profetas. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Aqui se revela o significado deste antigo nome, que contém todo o mistério da aparição de Deus entre os homens. Pois, como é dito, o nome Emanuel significa Deus conosco. Portanto, acontece agora que o que parecia impossível. Deus se faz homem, o incorpóreo encarna, o verbo se concretiza, o invisível se torna visível, o intangível
pode ser tocado. O imutável assume uma forma. O Filho de Deus se torna filho do homem. Contudo, o que poderia ser impossível ao Deus onipotente? Deus desce à terra e se torna um pequeno e impotente bebê, que ainda não consegue falar. Contudo, o fato dele ter assumido a impotência humana, toda a fraqueza da nossa natureza, não significa de forma alguma que ele tenha diminuído em sua divina onipotência. A fraqueza de sua natureza humana não foi transmitida à sua natureza divina. Como diz São Basílio Magno em suas homilias para a Natividade de Cristo, a própria carne humana do Senhor participou da divindade, mas não comunicou sua fraqueza à divindade. O Natal de Cristo aconteceu não segundo uma regularidade natural, mas como um sinal do poder divino, como manifestação da glória e não da humilhação, como sacramento do amor e não como diminuição da divindade, como uma nova dispensação para a salvação humana e não como uma redução da essência divina. Na sua encarnação, ele permanece o Filho onipotente de Deus, verdadeiro Deus e Deus perfeito, como diz Santo Agostinho. Para divinizar os homens, Deus se fez homem, sem deixar de ser o que era. Ele quis tornar-se o que criou. Ele mesmo criou aquilo que deveria tornar-se e adicionou à humanidade a divindade, sem perder a divindade na humanidade. Mesmo aceitando a existência humana em sua fraqueza infantil, na inatividade de um recém-nascido, o Filho de Deus não perdeu nem por um momento sua grandeza divina, nem poder sobre o universo criado, nem unidade na conveniência e da mais perfeita e estreita comunhão intrinitária com o Pai e o Espírito Santo. Nem o céu ficou vazio daquele que continua nem o céu ficou vazio daquele que o continha, e a terra recebeu o celestial em seu seio. O Filho de Deus, na sua encarnação, pôde, desceu e salvou. Tudo obedece a Deus. Hoje nasce o Senhor se torna o que não era. Sendo Deus, torna-se homem, sem deixar de ser Deus, sem perder a sua divindade, fez-se homem. Embora agora Deus, o Verbo, tenha se tornado impotente na humanidade e incapaz de pronunciar uma palavra racional como uma criança, em sua divindade ele permanece a palavra eterna do Pai, pronunciando com seus verbos eternos a imperecível verdade divina, sustentando e preservando o universo continuamente. Recém-nascido e existente antes de todos os séculos, o menino é também o Pai do século vindouro, o Filho do homem, o Filho da Virgem, verdadeiro Filho de Deus, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Agora no nível das criaturas terrenas, mas ele é aquele por quem, no princípio, tudo foi criado, tanto celestial quanto terrestre. Hoje ele permanece em silêncio entre os mudos, mas sempre fala e leva toda palavra com seu poder, como o Verbo que está com Deus, Cristo, Jesus, homem, e ao mesmo tempo, sobre todos, Deus bendito para sempre. Ao mesmo tempo, o Filho de Deus, tornando-se verdadeiramente um de nós, segundo a natureza humana que assumiu, submeteu-se às fraquezas e os sofrimentos naturais da nossa existência, que surgiram após a queda de Adão, com a capacidade de sofrer, cansar-se, chorar e ter medo. Ele aceitou nossa fraqueza após a encarnação. Em Cristo houve duas naturezas, a divina e a humana, e ele, assim como todos nós, segundo a humanidade que assumiu, se cansou, teve fome e sede, sofreu agonia, chorou segundo a lei da natureza corporal. Entretanto, totalmente livre do poder do pecado, Cristo também estava isento de qualquer inclinação para ele. Nenhum pensamento ou ação maligna jamais passou por ele, pois ele
tornou-se como nós, exceto no pecado. Ao refletir como o Verbo de Deus assumiu a natureza humana e, ao mesmo tempo, contemplar o paradoxo da natividade de Cristo, um evento que transformou a existência pessoal do Verbo sem mudar sua divindade, os antigos santos padres falaram de dois nascimentos do Filho de Deus. De fato, o Verbo de Deus nasceu duas vezes. Primeiro, eternamente do Pai, de sua essência divina, como verdadeiro Deus, e depois no tempo de sua mãe, a Santíssima Virgem Theotokos, segundo sua natureza humana, como verdadeiro homem. Sua pátria eterna é o céu, a habitação divina e trinitária. Agora ele desce à terra. Esse descenso, como tudo no Natal de Cristo, está repleto de mistérios e paradoxos. Ambos os nascimentos do Verbo de Deus são maravilhosos e incompreensíveis para a razão. Como Deus celestial, ele nasce eternamente do Pai, sem mãe, e na terra nasce como homem da sua mãe, sem pai. Tanto no céu quanto na terra, ele tem um só Pai. No céu, Deus Pai, na terra, a Virgem como mãe. Aquele que inexplicavelmente nasceu do Pai, hoje nasce incompreensivelmente da Virgem por minha causa, por sua causa. No entanto, ele nasceu naturalmente do Pai antes de todos os séculos, como sabe quem o gerou. E hoje nasce sobrenaturalmente pela graça do Espírito Santo. E seu nascimento no alto é verdadeiro, e seu nascimento na terra não é falso. Verdadeiramente nasceu como Deus de Deus, e verdadeiramente nasceu homem da Virgem. O mistério do nascimento do Verbo de Deus na terra é ao mesmo tempo divino e humano, incompreensível tanto à razão terrena quanto para as mentes celestiais. Como dizem os santos padres, é algo compreensível apenas para Deus e seus anjos. Quem pode entender como Deus se fez homem? Pergunta Santo Agostinho. Esse mistério nos convida a uma contemplação reverente. A encarnação do Verbo nos revela a profundidade do amor divino pela humanidade, pois Deus não apenas olhou para a sua criação caída com misericórdia, mas entrou pessoalmente em sua história, assumindo a fragilidade de nossa carne e habitando entre nós. O Filho de Deus desceu até nós para que pudéssemos ser elevados a Ele. Ele se fez pobre para que nos enriquecêssemos com sua graça. Ele assumiu nossa carne para que pela sua carne recebêssemos a comunhão de sua divindade. Como afirma São Gregório Nazianzo, o que não foi assumido não foi curado, mas o que foi unido a Deus foi salvo. A natividade de Cristo é, portanto, a celebração da nossa salvação, da nossa elevação à comunhão com Deus. É o início de uma nova criação, onde o homem é reconciliado com o Criador. Em Belém, o céu toca a terra e a terra abre para o céu. Diante da manjedoura, somos chamados a imitar a simplicidade dos pastores, que com corações puros acolheram o Salvador, e a reverência dos magos, que lhe ofereceram os melhores presentes e seus tesouros. Mas, acima de tudo, somos chamados a oferecer nossos próprios corações, como morada para o Rei dos Reis, Cristo Deus, que se fez homem por nós. Concluímos com as palavras de louvor da Igreja, que ecoam em nossos corações nesta grande festa. Hoje o Cristo nasce da Virgem em Belém. Hoje aquele que é sem começo se fez acessível ao início. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Adoremos e glorifiquemos o mistério da sua encarnação. Que a luz do Natal de Cristo ilumine nossas vidas e nos conduza a uma união mais profunda com Deus que se fez homem por nós. Amém. Seu indigno e medíocre servidor, em Cristo, Metropolita Arcebispo Panteleimon. Que o Senhor nos considere dignos e participantes de todas essas verdades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.